Amigas, amigos, olá! A fome e a alimentação estiveram nos noticiários ao longo da semana passada. A ONU fez a divulgação anual do seu Mapa da Fome da ONU 2025, com os dados de 2022 a 2024. Vamos debater então nesse podcast a fome em 4 cenários: o cenário mundial, o cenário africano, brasileiro e na região da faixa de Gaza. Antes disso, nós precisamos de alguns conceitos importantes. Primeiro, a distinção entre desnutrição e subnutrição. Desnutrição é uma denominação, tem um prefixo que induz ao erro, de negação, desnutrição. Parece que a pessoa não está se alimentando, não está com ingestão calórica necessária. Nessa perspectiva, a desnutrição seria igual à subnutrição. Não. Pensemos desnutrição como um conceito amplo de uma alimentação inadequada. Essa alimentação pode ser inadequada por ingestão calórica aquém do ideal, ingestão calórica de nutrientes em geral aquém do ideal. Isso seria subnutrição. Então vejam, subnutrição está dentro do conceito de desnutrição, que ainda abarca outras perspectivas, desnutrição relacionada a micronutrientes e sobrealimentação. A pessoa pode estar desnutrida porque ela está se alimentando inadequadamente, sobrealimentada, tendo então potenciais problemas com doenças cardíacas, AVC, diabetes, câncer, sendo que essa sobrealimentação, parte da desnutrição, está fortemente relacionada ao consumo de ultraprocessados na atualidade. Como eu disse, então, subnutrição é um pedaço da desnutrição. Subnutrição é deficiência calórica ou de um ou mais nutrientes essenciais para o organismo, sendo que o Mapa da Fome da ONU trabalha com subnutrição. Então é importante ter a noção de subnutrição em mente, a distinção de subnutrição e desnutrição, para nós nos lembrarmos que o tal Mapa da Fome trabalha com a ideia de subnutrição. E como está dada a alimentação no mundo, como está dada a evolução da fome no mundo nos últimos anos? Bom, a ONU divulgou seu relatório junto com o Mapa da Fome 2025 e nós vemos por esse relatório uma melhora recente da alimentação, uma redução da fome em escala mundial. Mas a redução foi muito tímida nos últimos anos e principalmente é uma redução comparativamente ao período da Covid-19. Se nós olharmos os dados de uma maneira mais ampla ao longo do século XXI, nós vamos perceber que a década de 2010 se caracteriza como uma década perdida de combate à fome. Nós vamos estar em 2009 com 612 milhões de pessoas em condição de subnutrição no mundo. Nós vamos chegar ao ano de 2019, às vésperas da Covid-19, com 584 milhões de pessoas. Veja, uma redução de 612 para 584. Uma redução muito pequena ao longo de 10 anos. E por quê? Porque nós tivemos a primazia de uma forma neoliberal de organização da economia durante todo esse período, mesmo a partir das evidentes mazelas do neoliberalismo com a crise econômica mundial. O setor financeiro continuou tendo primazia, e daí nós termos uma redução da fome tão pouco significativa ao longo da década de 2010. Vem a Covid-19 e aumenta significativamente o problema da fome em escala mundial. Passada a pandemia, a redução da fome, nós chegamos a patamares de 744 milhões de pessoas em subnutrição no mundo, mas hoje nós estamos na faixa de 673 milhões de pessoas. Vejam, ainda são patamares muito elevados comparativamente à precária evolução do combate à fome nos anos 2010. Um dos fatores do avanço dessa precariedade do combate à fome, dessa lentidão da redução da fome no mundo, é a inflação de alimentos. Nós tivemos nos últimos anos, principalmente a partir da Covid-19, inflação de alimentos sempre acima da inflação mundial, da inflação em geral. Portanto, os alimentos subiram mais de preço e criando dois problemas graves. Primeiro, obviamente, alimentos mais caros são menos acessíveis à população, em especial de menor renda, mas ainda mais,
Alimentos mais caros dificultam que o poder público em diferentes países, em especial no sul global, possam criar protocolos, instituições, políticas públicas de combate à fome mais eficientemente, dado o custo mais elevado dos alimentos, que vai onerar as contas públicas. A inflação dos alimentos é, portanto, um grave problema para o combate à fome no mundo. E com isso, com a primazia do setor financeiro, mesmo hoje tendo em vista o avanço da extrema-direita, nós temos ainda inflação de alimentos como dois problemas, entre outros, de combate à fome. Isso faz com que a gente tenha o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU número 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, jogado ao infinito. Segundo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, até 2030 nós deveríamos ter fome zero em escala mundial, mas a gente tem projeções da própria ONU da permanência de 511 milhões de pessoas em subnutrição até 2030, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2 sendo lançado ao infinito. Se em escala mundial houve uma pequena melhora, mas apenas relativamente ao contexto da Covid-19, em diferentes regiões do mundo houve piora, em especial no continente africano. Diferentes regiões africanas pioraram a sua condição alimentar. Segundo o último relatório da ONU, há vários fatores que explicam isso. Entre outros fatores, o primeiro seria a permanência de conflitos armados, guerras entre países africanos, guerras civis, regiões controladas por milícias, regiões controladas por grupos terroristas, conflitos armados em geral que dificultam, entre outros, o abastecimento alimentar. Isso vale especialmente para a África subsaariana. E um outro fator importante é a condição de mudanças climáticas. Existe um índice chamado Índice de Resiliência Climática. Nesse índice nós encontramos a capacidade de resposta de um país diante de mudanças climáticas. Isso envolve infraestrutura, condições econômicas, condições institucionais e assim sucessivamente. Quanto maior é o índice de resiliência, maior, portanto, é a capacidade que a sociedade tem diante das mudanças climáticas. Nos países africanos, o índice de resiliência climática costuma ser muito baixo, afetando, obviamente, mais fortemente as populações mais pobres. E no caso da agricultura, a agricultura familiar, a pequena agricultura africana, que é a principal colocadora de produtos alimentícios no mercado regional. Portanto, as mudanças climáticas em países de baixa resiliência climática e os conflitos armados são dois fatores fortes explicativos da fome no continente africano. Mas o último relatório da ONU, o relatório da ONU de Alimentação 2025, trouxe uma boa notícia para o Brasil. O Brasil saiu do mapa da fome. O Brasil melhorou bastante a condição alimentar da sua população nos últimos 2 anos. Vamos dar uma olhada especificamente nas condições de alimentação aqui no Brasil. Bom, nós já vimos o conceito de desnutrição e o conceito de subnutrição, que é utilizado especificamente no mapa da fome. O Brasil usa mais fortemente uma outra maneira de categorizar a adequada ou inadequada alimentação das pessoas, o conceito de segurança alimentar. Segurança alimentar é dividida em 4 categorias. A primeira é segurança alimentar propriamente, e há 3 categorias de insegurança alimentar. Segurança alimentar diz respeito a uma pessoa, uma família, que está consumindo alimentos em quantidade e qualidade que são adequados às suas necessidades. Quantidade, as calorias necessárias. Qualidade, os nutrientes que são necessários para esta pessoa poder viver com saúde, poder ter uma vida saudável. E ainda, o conceito de segurança alimentar envolve renda. A pessoa precisa estar se alimentando, mas a renda comprometida com a alimentação em quantidade e qualidade não faz com que ela deixe de utilizar serviços que garantam a condição básica digna de cidadania. Isto é, a pessoa gasta dinheiro com uma alimentação de qualidade e de quantidade que são necessários? Sim, mas ela também tem dinheiro para pagar o aluguel, tem dinheiro para pagar a conta de energia, tem dinheiro para o transporte, e daí ela está em segurança alimentar. Insegurança alimentar, categorizada em leve,
moderada e grave. Insegurança alimentar leve diz respeito não a uma redução calórica de alimentação diária, mas uma redução na qualidade da alimentação. A pessoa ou a família já estão em condições econômicas mais ou menos precárias, mudando seus hábitos alimentares. A quantidade de alimentos é mais ou menos a mesma em termos de calorias, mas os grupos alimentares já se tornam mais precarizados, principalmente com a opção de alimentos mais baratos. Insegurança alimentar moderada. Agora faltam calorias, não é só um problema de qualidade, é um problema de quantidade também. Só que na insegurança alimentar moderada, faltam calorias para os adultos na família, para que as crianças possam se alimentar. Chegamos então à insegurança alimentar grave, onde na família não existe quantidade necessária de alimentos, tanto para adultos quanto para crianças. Então, se a ONU utiliza no seu mapa da fome principalmente o conceito de subnutrição, o Brasil trabalha mais fortemente com segurança alimentar. Um detalhe, a ONU divulga ao mesmo tempo o mapa da fome em subnutrição, que é o mapa da fome propriamente. E ela divulga também os dados de segurança alimentar. Esses mesmos dados de segurança, essa mesma categorização de segurança alimentar que eu acabei de apresentar, também é utilizada pela ONU, mas o chamado mapa da fome é de subnutrição, enquanto o Brasil usa fortemente segurança alimentar. E como evoluiu a segurança alimentar no Brasil nos últimos anos? Vejam vocês, a gente tem a PNAD 2004, 2009, 2013 averiguando segurança alimentar. PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2017 e 2018, essa pesquisa foi feita pela POF, pela IBGE-POF, Pesquisa de Orçamento Familiar. Em 2023, voltou para PNAD, agora contínua, PNAD contínua em 2023. A mesma categorização em segurança alimentar de um lado e 3 critérios de insegurança alimentar de outro lado. Como evoluíram esses dados, então? Vejam, a partir de 2004. Em 2004, nós tínhamos segurança alimentar, 65% da população. Isso vai evoluir em 2009 para 69%, chegando a 77,4% de segurança alimentar em 2013. Pesquisa POF 2017-2018, a segurança alimentar cai para 63,3%, mas volta a subir em 2023 para 72,4%. Todos os dados de insegurança alimentar tiveram um comportamento oposto, análogo oposto. Vamos pegar, por exemplo, a insegurança alimentar leve. Era de 18% em 2004, aumentou para 18,7% em 2009, mas caiu significativamente para 14,8% em 2013. Teve um pico na POF 2017-2018 para 24% e depois caiu novamente para 18,2%. O que aconteceu para nós termos um aumento tão grande da insegurança alimentar, uma redução da segurança alimentar na pesquisa de orçamento familiar 2017-2018? Notem, isso é importante porque a fome no Brasil foi explicada por alguns nos últimos anos como resultado da Covid-19. Tinha Covid-19 em 2017, 2018? Não tinha. Na verdade, não foi a Covid-19 que causou fome no Brasil. A Covid-19 pode e deve ser pensada como sendo uma tempestade. Existem barquinhos, países barquinhos que estão seguindo em direção a essa tempestade. Alguns barquinhos que estão melhor preparados, que prepararam tecnicamente o seu pessoal, que melhoraram, que reforçaram as infraestruturas da embarcação, vão enfrentar essa tempestade muito melhor. Enquanto há outros barquinhos que não prepararam o pessoal, há outros barquinhos que não melhoraram as condições de reforço da embarcação. Esses barquinhos vão naufragar. Quando esses barquinhos naufragarem, daí virão aqueles doutos dizendo que se tratou de um cisne negro. Quem poderia prever a Covid-19? Não é uma questão de prever a Covid-19, essa ideia é estúpida. Então países que têm melhores condições infraestruturais e institucionais enfrentam adversidades econômicas, institucionais, adversidades de caráter comercial, de caráter natural, pandêmicas, muito melhor do que outros.
E nós nos preparamos muito mal a partir de governo Temer e de governo Bolsonaro. O governo Temer, que aprovou a PEC do teto dos gastos em 2016. Concomitantemente à saída do governo Dilma Rousseff, o governo Temer aprovou a proposta de emenda constitucional de teto dos gastos. Isso estabelecia uma redução de gastos do governo federal. Redução por quê? Porque, na verdade, poderia haver aumento nominal dos gastos, mas não aumento real. Aumento nominal. De um ano para o outro, o governo federal é autorizado a aumentar os seus gastos, inclusive gastos sociais. Mas esse aumento é só mediante a inflação. Portanto, não há aumento real. É apenas um aumento no valor gasto, o aumento real é o mesmo do ano anterior. Vejam a inconsistência, a incompatibilidade disso. O Brasil é um país que não completou transição demográfica e, portanto, de um ano para outro tem maior população, tem mais gentes que precisam de sistema de educação, de sistema de saúde, o SUS. Mas existe mais verba do governo federal para fazer investimento nesses setores? Não existe. Então, uma inconsistência básica de raiz na PEC do teto dos gastos do governo Michel Temer, em um país que não atravessou transição demográfica e tem a imposição de redução de gastos de um ano para o outro. E isso ajuda a explicar que a POF 2017-2018 tenha mostrado a primeira inversão na curva de segurança e insegurança alimentar, aumentando a insegurança alimentar que vinha caindo nas pesquisas anteriores. Avançamos para o governo Bolsonaro, que extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, que organizava a agenda de segurança alimentar no Brasil. Em 2021, o governo Bolsonaro extinguiu o programa Bolsa Família, colocou no seu lugar um tal de Bolsa Brasil, Auxílio Brasil, uma coisa assim, e esse programa tinha um fundo terrivelmente eleitoreiro, alterando a base fundamental do programa Bolsa Família, o cadastro único, criado lá em governo Fernando Henrique Cardoso, alterando o cadastro único e fazendo com que um monte de gente, que inclusive não tinha necessidade, entrasse nesse novo programa assistencial. As famílias se fragmentaram artificialmente para que, ao invés de uma família receber o auxílio, várias pessoas da mesma família recebessem o auxílio. O programa foi totalmente desvirtuado, portanto, em governo Bolsonaro, que também extinguiu o programa de aquisição de alimentos. Programa de aquisição de alimentos que levava à compra pelas prefeituras, com verba do governo federal, de alimentos, da agricultura familiar às cercanias para o abastecimento de creches e escolas de ensino básico da região. Portanto, há um enfraquecimento das instituições ligadas à alimentação em governo Bolsonaro, que se alinham à PEC do teto dos gastos de governo Michel Temer. Um barquinho, portanto, muito ruim, muito despreparado, enfrentando a Covid-19 no período de 2020 a 2022. E em 2023, o que vai acontecer, gente? Em governo Lula, o CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, é reativado, assim como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, também é reativado em 2023. Não apenas ele é reativado, dentro do Programa de Aquisição de Alimentos, existe o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que estava com verbas congeladas até 2022. Em 2023, houve um aumento desses recursos. Em 2022, eram 4 bilhões de reais destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Em 2023, isso subiu para 5,5 bilhões. Este Programa Nacional de Alimentação Escolar é um programa que leva à compra de 30% dos alimentos da agricultura familiar regional para o abastecimento das escolas e das creches da região através das prefeituras. Notem que isso não apenas garante a alimentação dessas crianças e adolescentes nas creches e nas escolas, como garante segurança alimentar no campo. Nós temos uma ideia que não corresponde à realidade. A realidade é contra-intuitiva. Existe uma ideia, né, de que no campo a segurança alimentar pode ser maior do que na cidade. Não. Normalmente no campo a segurança alimentar é pior do que na cidade, porque a segurança alimentar tem dois fatores fundamentais que são renda para a compra dos alimentos
e a diversidade de oferta. Normalmente as pessoas na cidade têm um acesso a alimentos, supermercados, feiras, que é muito facilitado comparativamente ao campo, enquanto na cidade a renda normalmente é mais alta do que no campo. E daí, vejam, o agricultor com menor renda precariza ainda mais a sua condição de segurança alimentar. Através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, reativado em 2023, há então, para o pequeno produtor no campo, a garantia de compra dos seus produtos agrícolas para o abastecimento das creches das escolas de ensino básico, e, portanto, garantindo renda para esse pequeno produtor rural, que garante, entre outros, melhor condição de alimentação. Em governo Temer e Bolsonaro também foram gravemente dilapidados os estoques reguladores do Brasil. Estoques reguladores que são fundamentais, tendo em vista a oscilação da produção na agropecuária, um setor muito fortemente vulnerável, um setor que está muito ligado a ciclos da natureza. Chove muito, chove pouco, né? Tem piora nas condições climáticas, aumenta ou diminui a produção agropecuária. Tanto o aumento quanto a redução são ruins. Vejam vocês, são ruins. A redução da produção, obviamente, diminui a oferta, aumenta o preço dos produtos. O consumidor na cidade não tem o que comer. Aumento da produção parece bom, mas não é. Com o aumento da produção, superoferta, reduz o preço, isso prejudica o produtor rural e, eventualmente, ele não vai ter condições de manter a sua própria atividade. Como evitar isso? Estoques reguladores. Com os estoques reguladores, o governo compra os alimentos durante a super safra, beneficiando o produtor rural que não sofre com uma queda de preços. Mas, quando houver quebra da safra, o governo desova esses estoques reguladores, garantindo abastecimento às populações de consumidores desses alimentos. Segundo dados dados obtidos no UOL, dados do governo federal obtidos no UOL, a gente tem os estoques reguladores de milho, diminuindo de 700 mil toneladas em 2018 para, em 2021, 30 mil toneladas, de 700 para 30 mil toneladas. Em 2023, isso voltou a subir para 310. Em 2024, uma queda para 229 mil toneladas, mas é um grande ganho comparativamente às 30 mil toneladas de 2021. Estoques reguladores de arroz, parte da alimentação básica das pessoas. Em 2019, eram 21 mil toneladas. Em 2022, eram 1.700 toneladas. Em 2023, zero. Primeiro ano do governo Lula. Gente, porque agora existe um esforço do governo federal de reconstituição desses estoques reguladores, mas eles são muito difíceis para serem reconstituídos, porque, como eu acabei de dizer, o governo compra na super safra, no aumento da oferta, para não aumentarem os preços. Nós acabamos de ver no começo do nosso podcast que existe inflação de alimentos em escala mundial e aqui no Brasil também. A oferta de alimentos não está em equilibração frente à demanda desde a Covid-19. Portanto, hoje é muito difícil reconstituir esses estoques reguladores. Estoques reguladores são importantes, eles precisam ser mantidos, porque dilapidados como foram em governos Temer e Bolsonaro, eles são muito difíceis para serem recompostos na atualidade. Mas com o crescimento econômico do Brasil nos últimos 2 anos, com o crescimento do emprego, com o crescimento da renda do trabalho, com a reorganização das instituições, como o CONSEA, como o PAA, o Brasil voltou a garantir alimentação adequada para suas populações e, no mapa da fome 2025, com os dados de 2022 a 2024, o Brasil está com subnutrição abaixo de 2,5%, isto é, o Brasil está entre os países que são considerados fora do mapa da fome da ONU. Trabalhamos então a ideia de alimentação e fome em escala mundial na África e no Brasil. Para finalizar, Gaza, que é um caso à parte. Está em marcha um genocídio junto às populações palestinas de Gaza. Esse genocídio ganhou novos contornos ligados à alimentação nos últimos meses, porque o governo israelense passou a organizar toda a distribuição de alimentos
na verdade ajuda humanitária em geral, mas também alimentos, através de uma instituição com sede nos Estados Unidos chamada Fundação Humanitária de Gaza, GHF na sigla em inglês. Essa instituição tem sede nos Estados Unidos, tem pouca transparência no que diz respeito a recursos financeiros, mas aparentemente ela é financiada pelo governo dos Estados Unidos e pelo governo de Israel. Essa instituição hoje mantém apenas 4 postos de distribuição de alimentos em toda a faixa de Gaza. Nós já tivemos 400 postos de distribuição de alimentos depois do início da guerra em Gaza. Hoje são 4 pontos de distribuição de alimentos. Esses pontos são fortemente cercados pelo exército de Israel e com infraestruturas de cercas e controles para a população palestina atravessar com vistas à aquisição destes alimentos. Daí aparecem alguns problemas. Tem um horário de abertura. Se as pessoas palestinas chegam antes desse horário e se aglomeram, é uma afronta à segurança na leitura dos soldados israelenses que abrem fogo contra os palestinos. Se eles chegam no horário, são apenas 4 postos de distribuição. Há superacúmulo de gente, há tumulto e as forças de Israel abrem fogo contra a população. Como resultado, o que acontece hoje na faixa de Gaza? Nós temos os palestinos com uma opção de morrerem de fome ou os palestinos que vão até esses postos e morrem alvejados pelas forças de Israel. Esses postos de distribuição de alimentos são, portanto, armadilhas israelenses para matar as pessoas na Palestina em Gaza. Há relatos confiáveis, por exemplo, de Médicos Sem Fronteiras, de por volta de 1.000 pessoas que já foram mortas nos últimos meses em busca de alimentos nestes postos de controle. Através desse controle e restrição de acesso a alimentos por parte de Israel, é que nós entendemos um dado como que foi divulgado pela revista especializada em medicina Lancet. A pesquisa da Lancet, a pesquisa divulgada na Lancet, mostra que houve uma redução da expectativa de vida em Gaza desde o início dos conflitos com Israel, agora em 2022. Nós tivemos uma redução da expectativa de vida de 34,9 anos, 35 anos de redução de expectativa de vida. Uma das dimensões dessa redução de expectativa de vida é a precariedade de acesso a alimentos, hoje, dadas as restrições de Israel contra a alimentação dos palestinos em Gaza, uma catástrofe humanitária. É isso no nosso podcast de hoje. Algumas notícias acerca da alimentação em escala mundial, uma pequena melhora. A alimentação na África piora no mesmo relatório da ONU, uma melhora significativa no Brasil e em Gaza, uma catástrofe humanitária. Quem tiver alguma dúvida, algum problema já sabe, é só me acessar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.